Pai do Senhor, meus amados, a paz do Senhor, um bom dia, um domingo abençoado por Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, por tudo que Ele tem feito por nós. E quero saber como você está hoje, se você está feliz, porque se você estiver feliz, eu também estarei feliz. Porque a tua felicidade é a minha felicidade. Quero saber se você tem sido grato a Deus por tudo que Deus tem lhe proporcionado, por tudo que Ele tem feito por você, pela sua família e por toda a nação. Sabemos que Deus, Ele nos observa, seus olhos estão sempre atentos por tudo e por todos. Ninguém se esconde do olhar de Deus. Você pode estar no lugar mais profundo, se possível, no mar, no fogo, em todo lugar. Você entrar nas profundezas do mar, ali você vai encontrar o poder de Deus. Você entrar no fogo, você vai encontrar o poder de Deus. Nas profundezas da terra, você vai encontrar, Deus vai te ver de todo jeito. Então, quem escapará dos olhos do Senhor? Por isso que nós temos que ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito por nossas vidas, pela noite e o amanhecer e o agora. Eu costumo falar para as pessoas que nós temos que viver o dia de hoje como se fosse o último dia, mas sendo cauteloso, cuidadoso em tudo que nós formos fazer. Porque nós não sabemos se vamos estar vivo para contemplar o amanhã. Só quem sabe é Ele, é Deus. Só quem sabe é Cristo, se eu vou estar vivo amanhã ou não. Então, você sendo cauteloso, você vai plantar uma boa semente para amanhã, se Deus te der outra oportunidade, você vai colher o que plantou no dia que passou, você vai colher no dia seguinte. Ah, mas eu não sei se eu vou estar vivo no dia seguinte. Mas e se estiver? Você extrapolou no dia que estava. Não se importou, não se incomodou e não pensou se Deus tiver misericórdia de você no dia seguinte. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que ter cautela. Eu me lembro-me, estando em São Paulo, conversando com alguns amigos, já pessoas de idade, e eu fiquei impressionado com a minha netinha, a Luna, minha neta, está em São Paulo. Ela
chegou devagarinho e se sentou no meio de nós. E quando a gente estava falando sobre o que falar, o que dizer, ela olhou para nós e disse assim: licença, vô. Aí eu disse: pois não, minha filha. Ela disse: vô, nós temos que pesar. Ó, uma menina que não tinha nem 6 anos direito, ela não tinha. Ia fazer 6 anos. Ela disse: por que, vô? Nós temos que fazer e falar, mas temos que ter cuidado. Porque muitas das vezes nós fala coisa que não era para falar. Uma menina, uma criancinha. E isso me fez eu pensar dessa forma. Temos que viver o hoje como que fosse o último dia, cautelosos, plantando uma boa semente. Que você plantando uma boa semente, mesmo que você não colha os frutos, mas alguém vai colher e vai dizer: quem plantou essa semente foi fulano. E ela disse: então, vô, nós temos que pesar e medir as palavras para poder nós falar. Isso me impressionou e depois eu fui ver que Deus, naquele momento, Deus estava usando ela para nos repreender e fazer com que nós viesse refletir o que nós estávamos conversando. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é: temos que ser cauteloso em tudo que nós formos fazer. Pensar, medir, pesar, esquadrinhar as palavras, porque ela mesma falou, nesse mesmo dia, ela falando e disse: porque, vô, a palavra quando está dentro de nós, da boca, ninguém vai saber. Mas quando a gente solta a palavra, não tem mais como voltar atrás, porque já falou. Isso me fez ver ali naquele momento Deus usando aquela criança para nós, adultos. Quer dizer, Deus estava nos repreendendo. Eu tomei como que fosse uma repreensão e já foi mudado o rumo da conversa. Por quê? Eu creio que Deus não estava se agradando, incomodou aquela criança para ela transmitir o que era para nós fazer, em vez de estarmos nos preocupando com coisas bobas. Então, Deus usa quando quer, usa quem Ele quer e faz o que Ele quer. Por isso que eu sempre falo para as pessoas e para mim mesmo. Eu estou falando isso, mas isso também é para mim. Porque antes de eu pregar o Evangelho para meu irmão, para minha irmã, antes de eu pregar o Evangelho para outras pessoas, eu tenho que pregar para mim primeiro. Será que eu estou fazendo, praticando aquilo que é para mim fazer, ou estou querendo colocar um fardo para outro levar, que era para mim levar? Vocês estão entendendo? Quer dizer, aquilo que era para mim fazer, eu estou colocando nas mãos de outro, nas costas do outro, e estou ficando tranquilo, porque alguém vai fazer por mim. O que eu era para fazer, entreguei para alguém. Então, nós temos que ter
muito cuidado, muita cautela em tudo que vamos dizer, que vamos falar, porque a Bíblia é o maior professor do mundo. Enquanto está esses rumores de guerra, de tempestade, de cheia, de tudo isso, os cientistas, os homens estudiosos, tudo lutando para entender o que está acontecendo, já está escrito na Bíblia todas essas coisas que estão acontecendo. Então nós temos que ser cautelosos, porque se amanhã nós temos outra chance, não vamos ter de que se arrepender. Ou dizer, mas ontem eu fiz algo para fulano, fui rude, fui covarde, desejei mal, pratiquei o mal, e hoje como é que vai ser? Como é que eu vou amanhecer amanhã? Como é que o mundo vai me receber? Tem isso. Como é que o povo vão me receber? E de que forma eles vão me ver? Mas você sendo cauteloso, você vai procurar tudo que você for fazer, você vai fazer um próprio análise do que você vai fazer, como diz na linguagem da lei, se policiar você mesmo. Você mesmo. Para você ver, observar o que você está fazendo. Nesse momento, o que eu quero fazer é falar para você, para o mundo inteiro, para todos os quantos me ouvir, que ninguém nesse mundo, nenhum homem, nenhum ser vivente, homem nenhum, vai dar jeito ao que está escrito, porque está escrito, vai acontecer. E está acontecendo. É fome, é sede, é peste, é guerra, é terremoto, é pai contra filho, filho contra pai, é reino contra reino, nação contra nação. Tudo isso está escrito. Então, a única coisa que nós temos que fazer é como esse homem aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 14. Que aqui vai falar a respeito de um moço que era lunático. E o pai dele já tinha levado a tudo que era de pessoas. Mas ele percebeu que ainda faltava uma pessoa para ele apresentar o seu filho. E essa pessoa não era fácil de se ver, porque ele vivia andando de lugar em lugar, levando salvação para o povo, a palavra, pregando, falando sobre o seu reino. E esse homem ainda não tinha encontrado a pessoa certa que ele estava procurando. Então, se você ainda não encontrou a pessoa certa para organizar a sua vida espiritual, sua vida financeira, a espiritual tem que ser em primeiro lugar. Quando diz a palavra buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, não é você viver, pegar a Bíblia e viver 24 horas de joelho orando. Não. Que você tem seus afazeres, você tem a sua labuta, porque Deus ele ordena que nós temos que viver do suor do nosso rosto. Mas ele quer que de manhã, quando eu me acordar,
ou deitado, ou em pé, ou de joelho, ou sentado, olhar para cima e dizer: obrigado, Senhor, pois eu não merecia essa dádiva. Eu não merecia tão grande misericórdia. E o Senhor está tendo misericórdia de mim. E eu estou contemplando mais um amanhecer. É Ele, só Ele é quem pode fazer isso por todo mundo, por toda a nação. Só Ele é quem pode nos ajudar. Homem nenhum vai fazer o que Ele faz. Então, o que eu quero dizer para você é: seja cauteloso no seu falar, no seu andar, no seu comprar, no vender, no dormir, até no deitar para dormir, até na sua vida cotidiana do dia a dia, ser cauteloso em tudo. Quando se fala cautela, é em tudo. Erramos. Ah, mas sempre erra, lógico que erra. Porque está escrito que se dissermos que não temos pecado, enganaremos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas não é porque nós temos pecado que vamos viver pecando, praticando o pecado. Jesus, ele perdoa, Deus, ele perdoa, mas ele espera que nós venhamos nos esforçar para não praticar mais aquilo que praticou. Nós vemos várias passagens na Bíblia, o próprio Jesus, uma passagem muito conhecida, quando aqueles homens pegam aquela mulher em adultério, que vem arrastando ela e joga ali nos pés de Jesus e diz: foi pegada em adultério. Pela lei de Moisés, tem que ser apedrejada. Pela lei de Moisés, tem que ser apedrejada. Mas ali estava o personagem que entendia tudo do ser humano, que foi ele que fez. Então ele entende tudo. Não precisa você querer ensinar a Deus fazer. A partir do momento que você entrega para Ele, sossega o teu coração. No momento certo, como um relâmpago, no momento certo, na hora certa, na hora dele, Ele vai fazer. E ali aquela mulher chega, ele joga ela, empurra ela, ela cai no chão. Jesus apenas escreve e fala. Diz: aquele que não tiver um só pecado, que atire a primeira pedra. Quem atirou? Quem jogou pedra? Ninguém. Ele pergunta à mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Não tem nenhum, Senhor, foram embora. Pois eu também não te condeno. Ide em paz e não peques mais. Ah, mas ali naquele momento, ela foi perdoada os seus pecados. Mas isso não quer dizer que ela não praticou outros, praticou, porque é ser humano. Mas naquele momento, ela foi perdoada. Então nós temos que ser cautelosos, cuidadosos em tudo que nós formos fazer, para que amanhã nós não venhamos nos arrepender. Porque nós não sabemos o dia nem a hora em que iremos partir. Mas existe solução, existe um ser que pode fazer com que você seja cada dia mais cuidadoso.
E só Ele é quem pode te ajudar e me ajudar. Ninguém fica esperando homens mudar o sentido, mudar o jeito. Vai acabar a fome, vai acabar a sede, vai acabar as guerras, não vai. Não vai. Porque está escrito. Pai contra filho, filho contra pai, está escrito. Você está vendo, você vê. O que mais vê é os pais, filho, uns matando uns aos outros, não tem mais. Não raciocina, não vai. Lê a Bíblia. Não é que quer dizer que você vai estar acompanhando o que a Bíblia fala. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. Ainda hoje mesmo eu estava falando com um personagem, um amigo meu, dizendo a ele, e muitos filhos, filhos, se intrigam das mães, dos pais, não querem nem saber mais, não respeita. Aí depois vem as tragédias do dia a dia, aí diz, Deus me esqueceu. Deus não te esqueceu. Deus não está nem me vendo, Deus está te vendo. Mas Ele não vai interferir nas suas escolhas. Se você escolheu ser mal, vai ser mal. Se você escolheu não levar a cruz, não leva. Mas quando escolhe levar a cruz, tem que pegar ela e jogar nas costas mesmo. Não é só pegar e dar um passo e jogar a cruz para lá, não. Ele diz, cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, é essas coisas que nos faz procurar entender e procurar por que o povo, a nação, está de um jeito que, no lugar da verdade, quem está prevalecendo é a mentira. A verdade está sufocada. Vocês já observaram isso? Que a verdade está sufocada. E a mentira está abrangindo todo mundo. Porque o que você vê mais é mentira. Quando Jesus convida para pegar a cruz, ele não está oferecendo vida fácil. Não que você pode ter, você pode ter. Na época de Jesus mesmo, existiam muitos homens ricos. Existiu e existe homens ricos, muitos homens ricos, que procura também fazer algo para agradar a Deus. Mas são raros, mas tem. Não é pecado você ser rico, não. Aí você tem que ter a sua riqueza fazendo de conta que não tem para que não fique orgulhoso, soberbo, amante do dinheiro, amantes de si mesmo, cheio de vaidade, querendo aparecer de todo jeito, querendo ser visto pela sociedade, mesmo que machuque alguém ou que pise em alguém. Mas nós vemos aqui um certo homem na Bíblia que ele tinha um filho que era doente e esse filho ele já tinha levado para todo canto. Por último, ele leva para os discípulos de Jesus, mas não foi curado.
Porque se Jesus, se Deus não intervir, não tem cura. Não tem cura. O milagre, a cura, tudo vem da parte de Deus. O bom viver. Se você tem uma vida espiritual plena, a sua vida material também vai ser plena. Mas se você tem uma vida espiritual horrível, a sua vida material também vai ser. Você tem que ter a confiança e a certeza que Deus é a chave de tudo. Ele é quem comanda tudo. Todas as coisas estão nas mãos dele. Jesus Cristo, ele cuida com um zelo tão grande de mim e de você, que ele disse: aquele que estiver nas minhas mãos, que foi entregue na minha mão, ninguém tira. E se tentar tirar, eu entregarei ao meu Pai, que é mais poderoso do que eu. Então não tem para onde. Reflita naquilo que você faz, aquilo que você vai dizer, como vai cumprimentar as pessoas. Ser uma pessoa carismática. Não deixe o orgulho lhe tirar. Não deixe o orgulho lhe afastar de quem você ama. Porque é um dever amar uns aos outros. Mas nós estamos vendo ao contrário. Nós estamos vendo, estamos andando para uma situação que só Deus para nos ajudar. Cada dia que passa, vai ficando pior. É que nem o que eu falei um certo dia. Tem um animal que ele é um profeta enorme, ninguém acha, ninguém vê, ninguém conhece. Mas é a cantiga dele, só é essa, é de pior a pior. Não tem outra cantiga dele, é de pior a pior. E é o que está acontecendo. Ah, fulano vai ser governo, vai ser presidente, vai ser... Não, nenhum vai dar jeito. O único que dá jeito a todas essas coisas se chama Jesus, o Filho de Deus. Por isso que ele fala na sua palavra: aquele que pedir em meu nome. Porque se não for assim, não é resolvido. É em nome de Jesus Cristo. Então seja cauteloso em tudo que você for fazer. Amém? Vamos orar. Depois nós vamos ler aqui só uns 3 a 4 versículos no Evangelho de Mateus, capítulo 17, começando do 14. Vamos orar ao Senhor. Te convido para orar. Você está dia de domingo, né? Aí no seu sofá, na sua casa, ou fazendo aquele almoço gostoso. Que Deus possa abençoar você, toda a sua família. Tenha um domingo cheio de paz no seu lar, de amor. Que a graça do Senhor esteja no seu lar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Teu é o reino, a glória, a força e o poder e a misericórdia
Senhor, nos livra do homem sanguinário, da bala perdida, nos livra da violência dessa geração perversa, nos livra de todo o mal que venha contra nós, Senhor. Nos ajuda a perseverar na Tua palavra, no Teu amor. Arranca de nós o coração de pedra e coloca um coração de carne, que tenha sentimento, que tenha amor, que tenha caridade, que nós venhamos ser, Senhor, verdadeiramente representante do Teu reino aqui na terra, Senhor. Vai até essa pessoa que está hoje depressivo, que está aflito, que perdeu algum ente querido, que tem alguém na UTI, nos hospitais, nos presídios. Vai até essa família, Pai, que está cheia de angústia, estão atormentados, estão sem saber o que fazer. Abençoa esse lar, essa família, no mundo inteiro, Senhor. Essas pessoas que estão perdendo os seus entes queridos nas guerrilhas, nas brigas, que o Senhor conforte, que o Senhor esteja trazendo conforto para todas as famílias, Senhor. É isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, meu querido? Aqui, rapidinho para você, nesse dia de domingo, fala assim, a cura de um lunático. E diz assim, ó, e quando chegou a multidão, aproximou-se-lhes um homem, e pondo-se de joelho diante dele, dizendo, Senhor, tende misericórdia de meu filho, que é lunático. Sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu trouxe aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Jesus, respondendo, disse-lhe, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-nos aqui. Vocês estão entendendo? O linguajar que Jesus usou. Ele não foi com palavras leves. E ali foi para os discípulos, foi para os discípulos. Esse homem, como narra a palavra, ele vinha sofrendo com este jovem de muito tempo. E esse mal, quando atingia esse jovem, vocês já viram alguém assim? Cai no chão, ficava se debatendo, escumando, batendo, que hoje tem até o nome, né, desse mal. E ali tanto faz, cai no fogo, cai na água, se não tiver alguém por perto, morre afogado, se não tiver alguém por perto, morre queimado, ou cai de um abismo, e foi embora. E esse homem já tinha procurado todo meio para curar o seu filho. Mas quando ele vê aquela multidão, eu creio, né? Não está escrito dessa forma, mas eu vou pensar dessa forma. Eu creio que quando ele vê aquela multidão, eu creio que ele deve ter perguntado a alguém, olha, que multidão é aquela? Como o ditado do povo hoje, que muvuca, aquele monte de gente. Aí alguém, eu creio assim, né?
Alguém disse, aquilo ali é Jesus. É Jesus o Nazareno. Aí ele cria, olha o que é que eu... Aí ele cria aquela fé. Ele cria aquilo que já estava morrendo dentro dele. Vocês entenderam? A esperança que estava dentro dele já estava morrendo, como quem diz, o meu filho, ninguém vai mais dar jeito, não tem mais jeito. Quando ele escuta que é Jesus, ele não pensa duas vezes, ele corre. Quando chega lá, ele se joga nos pés de Jesus, como quem diz, agora sim, ô glória, eu encontrei quem eu procurava e quem faltava eu encontrar. E ele já vai logo, ele não vai, esse homem fala pela palavra, ele não era fraco de condições financeiras. Que ele já tinha gastado muito dinheiro. Para você gastar, você tem que ter. Você não vai gastar uma coisa que você não tem. Então ele corre, se joga de joelho aos pés de Jesus e diz: Jesus, tem de misericórdia de meu filho, Jesus. Porque ele percebeu que Jesus ali estava a solução para aquele mal que era cometido o seu filho. E ele vai e fala para Jesus. Depois que ele disse, ele sofre muito, ele cai no fogo, cai na água. E eu trouxe aos teus discípulos, eles não puderam fazer nada. Não fizeram nada para ajudar o meu filho. Aí nós vemos que mesmo os discípulos de Jesus tinham momento que estavam sem fé. Mas como você prova isso, presbítero? Porque o próprio Jesus repreendeu eles, chamou eles de incrédulo. Quer dizer, incrédulo é aquela pessoa que não crê. E Jesus repreendeu eles. Ó geração incrédula e perversa! Jesus não chamou eles de um por um. Ele disse, Pedro, Tiago, João, por que você... Não. Ele chamou todos. Geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Jesus vai e ordena que ele traga aquele jovem até Jesus. Jesus expulsa o mal que está naquele jovem. Depois de tudo isso, os discípulos procuram um meio de falar em particular com Jesus. E Jesus vai e diz, por que, mestre, nós não podemos curar? Jesus não pensa duas vezes. Na primeira palavra é, por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. Às vezes nós sofreremos por causa da nossa pequena fé. Às vezes nós passamos por problemas difíceis de ser solucionado por causa da nossa pequena fé. Deus não é culpado por o nosso sofrer. De que se queixa o homem? Dos seus próprios feitos. Jesus diz para eles,
por causa da vossa pequena fé. Depois Jesus fala para eles que essa castra não sai com outra coisa, a não ser por jejum e oração. Como posso eu orar por alguém se eu não jejum, se eu não oro, se eu não busco a Deus, se eu não me conserto eu mesmo, presbítero Walter, tenho que me consertar diante de Deus. Não é de qualquer forma, meus amados. Eu costumo falar, para encerrar esse pequeno vídeo, eu costumo falar que estamos presenciando, vivendo uma tremenda confusão de interpretação. Porque se a Bíblia fala que nós temos que ter fé, se o próprio Jesus fala para eles que tem que orar, tem que jejuar, tem que consagrar, é como Jesus convida. E diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Como posso eu, um homem relaxado, um ser relaxado, que vive praticando o que me der vontade, o que eu achar que devo fazer, porque eu não devo homenagear ninguém, eu não estou nem aí para o que os outros falam, para o que os outros dizem, vou praticar, vou fazer, vou andar de qualquer jeito, e de noite estou na congregação, querendo orar por alguém, mostrando aquilo que não sou, é até uma hipocrisia. Às vezes eu fico observando a minha esposa, a irmã Verônica, às vezes conversa comigo e dizendo, falando sobre esses termos de hipocrisia, e eu chego muitas vezes à conclusão que ela está coberta de razão, porque a hipocrisia é tanta que as pessoas vivem uma vida relaxada, praticando o que quiser, fazendo o que quiser. Aí quando chega a hora de ir para os cultos, toma banho, troca de roupa, pega a Bíblia, joga debaixo do braço, chega lá, vamos profetizar, vamos orar para o povo ser curado, vamos jogar toalha em alguém, vamos assoprar e o povo cai. Só hipocrisia. Querer ser melhor do que o outro, querer ser mais santo do que o outro. Santo só existe um. Só existe Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ambos se tornam um. O próprio Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, essas coisas estão ficando cada vez mais se alastrando como uma plantação de ervas daninhas que está acabando com aquele que deixar crescer na sua roça, acaba com toda a roça, acaba com tudo. Está se alastrando. Mas a palavra do Senhor nos alerta, nos adverte. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Nós vemos aqui Jesus, repreendendo os discípulos, chamou de geração incrédula. Depois eles procuram Jesus porque não puderam fazer. Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Mas eles não eram os discípulos de Jesus? Eles não curavam, eles não faziam prodígios, sinais e maravilhas, mas era no nome de Jesus, meu amado. No nome de Jesus você também pode. Só é você pôr a sua casa em ordem.
põe a tua casa em ordem e você vai ver Deus trabalhar na sua vida. E tudo quanto vos pedir será feito, como diz na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Entenda. Tome para si o que fez este homem, se pondo de joelho, se derramando em lágrimas, se humilhando na presença do Mestre. Só a Ele. Só para Ele. Só Ele é quem pode te socorrer nas horas mais difíceis da tua vida. Amém? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz, sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus, nós não temos nada e não somos nada. Que Deus abençoe vocês. Que Deus realize o desejo de cada coração, conforme a vontade de Deus, que não a nossa, mas a dele. E você seja uma pessoa iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E não esqueça de falar para todos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? João 14, que eu deixo para você hoje, agora mesmo, é João 14, primeiro versículo. Não se turbe os vossos corações. Creres em Deus e creres também em mim. Foi Jesus quem falou estas palavras através da Bíblia para mim e para você. Não fique perturbado. Apenas entrega a Ele e deixa que Ele vai resolver. Creia tão somente. Amém? Presbítero Valdo, e não esqueça, capítulo 14, versículo 1. Não esqueça, seja grato a Deus por tudo. Agradeça a Ele. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família.